Estamos iniciando o ano, o primeiro culto de domingo, porque na verdade nós tivemos um primeiro culto nos primeiros momentos. Foi o fim do culto, o último culto e o início do primeiro, agora dia 31, na sexta-feira. E estamos tendo agora esse que é de fato o primeiro culto completo, assim, no primeiro dia do ano. Tivemos de manhã e agora à noite, a continuação. Na verdade, é a continuação dos cultos, né? Porque o culto nunca termina, o culto continua. Hoje alguém ligou perguntando se ia ter culto, e o pastor Wagner quase que respondeu: está tendo, na sua vida, na minha, né? Porque nós estamos cultuando. Estamos no horário, quer dizer, não é novo horário, é o retomando o horário tradicional das 19 horas. É claro que em caráter experimental tivemos o horário das 18. Parece que o pessoal não se acostumou tanto é que estamos tendo um número maior hoje, nesse horário das 19, e vamos estar vivenciando isto. Todo início do ano, alguém dizer a mesma coisa. Nós somos motivados, mesmo que informalmente, a estabelecermos alvos. Alvos, objetivos novos, muitos que, na verdade, tentamos e não conseguimos no ano que terminou. Às vezes, até do ano passado, a gente não conseguiu alvos antigos e agora pensamos em renová-los. Isso é natural, não é errado não. Alguém fala a mesma coisa sempre, realmente, porque isso faz parte da natureza humana. Nós precisamos de alvo. Alvo é motivação, objetivo, sonhos. Não podemos parar de sonhar, temos que ter. Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos, o fazer planos faz parte do coração humano. Mas o Senhor é quem estabelece os caminhos. Nós temos que fazê-los na presença de Deus, mas é bom ter alvos, é bom fazer alvos. E para nós crescermos, melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, vamos precisar sempre. Nós vivemos de ciclos, de períodos na vida, todos nós. A vida não é linear, nós temos períodos. E isso é bom, isso é necessário. E o ano é um período, é um ciclo importante na vida de cada um de nós. Por isso que celebramos passagem do ano comum, a passagem do ano nosso aniversário, ou de alguma instituição, celebramos e encerramos os 80 anos, a celebração do jubileu de Carvalho da igreja ano passado, e já começamos o ano com os 81, porque dia 1º de janeiro de 1941 a igreja foi organizada. Hoje, portanto, já vivemos os 81 anos da igreja. E nesse sentido é importante termos essa celebração, termos estas marcas, estes marcos na nossa vida. E é uma época excelente para termos os novos sonhos ou reavivarmos antigos sonhos. Na verdade, os planos que são realizáveis, eles se tornam compromissos. Se você não se compromete, se você não assume um compromisso com o seu sonho, eu me comprometo com o sonho da casa própria, o sonho da formatura, o sonho do casamento, o sonho de resolução de problemas, de um novo emprego ou de melhoria no meu emprego. Nós temos que nos comprometer com os sonhos, com os alvos, com as metas. Compromissos com grupos dos quais nós fazemos parte, como empresa. Muitas vezes assumimos, a própria empresa motiva a que se façam os compromissos, que sejam renovados os compromissos. Temos que fazer compromissos também com a igreja e com a família. É importante nós assumirmos e termos, por vezes, esses compromissos no grupo. Mas, acima de tudo, temos que ter compromisso conosco mesmo e, principalmente, com Deus. E todos os compromissos têm que ser feitos à luz da vontade de Deus. Temos que consagrar os planos e sonhos ao Senhor, para que possamos prosperar neles, a prosperidade necessária para aquilo. No culto da manhã, Deus já nos falou acerca disso. Sobre o pastor Wagner foi usado por Deus, e eu sei que ele quer que ouçamos um pouco mais sobre isso. Ano novo, renovação dos compromissos de sempre. Alguns compromissos têm que ser renovados sempre. E é o que nós vamos ver agora
em relação ao que Deus quer de cada um de nós. Romanos 12, do versículo 1 a 12, e também o versículo 18. Acompanhe a leitura, se você tem a Bíblia, abra a Bíblia ou acesse a Bíblia, depois se desconecte e acesse em mim. Em casa também, vamos ler, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Declaremos isto. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Ouçamos a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Pai querido, que tenhamos os ouvidos abertos à Tua palavra e principalmente o nosso coração sensível a entendermos e atendermos a tudo que nos queres continuar a falar agora. Em nome de Jesus, amém. Refletiremos sobre alguns compromissos que precisam de constante renovação baseados neste texto da Santa Palavra de Deus. O versículo 1 fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando ele fala em sacrifício, ele está pensando justamente nisso, num animal que era colocado para holocausto. O que era holocausto? A queima total do animal. Ele era queimado integralmente. O sacerdote não pegava dele, quem oferecia não pegava dele. Havia outros sacrifícios em que você queimava uma parte e podia levar outra parte, ou uma parte era tirada. O holocausto é quando o animal era oferecido totalmente. A queima total do sacrifício. E é esse tipo de sacrifício que ele pede. O exemplo está em Cristo Jesus, que se entregou totalmente por nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo é o grande sacrifício de Deus por nós. Não precisamos mais matar animais, oferecer animais. Jesus morreu de uma vez para sempre, sacrifício perfeito, pagou o preço dos nossos pecados. E isso tem valor para mim e para você quando reconhecemos Ele como nosso Salvador e o recebemos como Senhor das nossas vidas. Mas ao fazermos isso, nós nos comprometemos a morrer com Ele para o mundo e viver para Deus. É o que o texto diz. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, essa misericórdia que levou a não dar aquilo que merecíamos. Nós merecíamos o sofrimento representado por Cristo na cruz. Sofrimento que nunca será igualado a ninguém,
Porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz, a morte dele não foi uma morte natural, ele recebeu sobre si a carga dos meus e dos seus pecados e dos pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, os que ocorreram, os que ocorrem e os que hão de ocorrer. Ninguém aguentaria isso. Nós, se fôssemos pagar o preço dos nossos pecados, seria aniquilação total. Jesus Cristo fez isso por nós. Agora, ele pede uma resposta. Quando eu o recebi, eu tenho que dar a ele uma resposta de gratidão. E a minha gratidão é também me oferecer em sacrifício. Ele mesmo disse aos seus discípulos: quem quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isto é sacrifício, é morrer cada vez mais, é morrer. E nesse início do novo ano, eu preciso ter a renovação do compromisso de morrer para o mundo e viver cada vez mais para Deus. Qual o compromisso que eu e você temos que fazer? Vamos ler juntos? Em casa, leia também. Qual é? Renovação do compromisso de morrer para o mundo e viver cada vez mais para Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto da consciência. Não é um culto meramente emocional. É gostoso ouvir uma música, é gostoso cantar cânticos de louvor, é gostoso a oração fervorosa, é muito bom. Mas o verdadeiro culto é aquele que diariamente eu e você fazemos quando ao acordarmos, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e dizemos: Senhor, usa-me. Quando confessamos os nossos pecados, mencionando aquilo que realmente sabemos em que falhamos e assumimos o compromisso: Senhor, eu não quero pecar mais, eu não quero repetir esse pecado. Isso é estar morrendo, matando um pouco daquilo que não serve. E quando eu confesso o pecado, eu me lembro e eu sou confrontado com aquilo que está impedindo minha plena comunhão com Ele e de ser usado por Ele e para Ele. E nesse sentido, nada melhor do que neste ano eu começar renovando este compromisso. Neste ano de 2022, eu quero cada vez mais o quê? Morrer para o mundo e viver cada vez mais para Deus. Cada dia deste novo ano. Morrer um pouco mais para o mundo, viver cada vez mais para Deus. Não alcanço aqui a impecabilidade. Não me canso de repetir isto. Mas eu posso pecar cada dia menos. Eu posso pecar menos hoje do que eu pequei ontem. E amanhã eu devo pecar menos do que eu pequei hoje. Isto é possível. Se você assumir este compromisso com o Senhor de santificação, de consagração, de vida no altar, de se deixar queimar totalmente, queimando o que não serve, o que não presta. E agora, algo que segue a isto, e que também é a continuação do texto, e nós vamos ver o que está no versículo 2 deste texto, que é realmente a vontade de Deus para a nossa mente. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa mente, que vai fazer com que o nosso coração se molde ao coração de Cristo. Os nossos sentimentos, os nossos desejos sejam dele. Temos que fazer o quê? A renovação do compromisso de pensamentos sincronizados com os desejos ideais de Deus em Cristo Jesus. Vamos dizer qual é o compromisso que eu e você temos que renovar hoje, para este ano? Pensamentos sincronizados com os desejos e ideais de Deus em Cristo. Amém? Amém meio fraquinho, né? Amém, irmãos? Amém. E irmãs também? Amém. Amém em casa também. Sim, pensamentos sintonizados. Isso significa pensamentos que conhecem os pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus estão expressos na Bíblia. O pastor Wagner já falou hoje sobre a leitura anual. E o que nós temos que fazer? Esse compromisso também, que todo ano, alguns anos nós temos assumido, nem todos cumprem, mas alguns começam. Isso já é importante. Você leu alguns livros da Bíblia este ano? Aleluia!
Quem aqui conseguiu fazer? Você já perguntou isso, professor Wagner? Não. Quem aqui conseguiu fazer a leitura bíblica do ano todo? Levante a mão, neste ano. Quem aqui conseguiu? Aleluia, 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 aleluia. Essa multidão de 3 ou 4 pessoas, uma benção. É melhor que nada, né? Agora, quem aqui, neste ano, tentando fazer a leitura, leu pelo menos um livro inteiro da Bíblia? Levanta a mão. Oh, glória a Deus, olha só. Você tem que ter, e nesse ano assuma novamente. Ah, não dá para ler toda, lê pelo menos, você vai ler um livro inteiro. Não adianta ler Judas, Judas não vale. Judas, lê alguns profetas menores, alguns lá de um capítulo só, isso não vale. Você tem que pegar aí, né, um livro de Salmos inteiro, ler todos os Salmos. E aí é uma beleza. Por isso é importante você assumir o compromisso de conhecer os pensamentos de Deus, e você só conhece os pensamentos de Deus através da palavra de Deus. Ele se revela na palavra, ele se revela na Bíblia. Você quer saber o que ele pensa para você, o que ele quer de você, o que ele quer que o seu coração sinta, você tem que estar conhecendo a sua palavra, estudando a sua palavra, meditando na palavra. E aí seus pensamentos vão estar sintonizados com os desejos e ideais de Deus em Cristo Jesus. Para isso, nós vamos precisar também, e aí nós vamos ver os versículos 3 até os 5, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas em todos os membros tem a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aqui, essa necessidade de estarmos juntos, nós temos que entender que sozinhos não chegamos a lugar algum. Neste mundo, nunca você chega a lugar algum sozinho e nem cumpre os seus compromissos. Por isso, quando eu assumo compromisso, eu tenho que assumir num grupo. E isso é igreja, nós estamos aqui assumindo compromissos com a igreja do Senhor. E um vai ajudar o outro no cumprimento desses compromissos. Lembrando, estimulando cada vez mais e ouvindo a palavra que nos estimula para cumprirmos esses compromissos que hoje renovamos. E para isto, o que nós vamos precisar, né? Temos que fazer o quê? A renovação do compromisso de humildade e reconhecimento da necessidade dos outros. Vamos dizer isso? Qual é o compromisso que nós temos que renovar hoje? Humildade e necessidade dos outros. Fale isso em casa também. Reconhecer que eu preciso do outro. Reconhecer que nós somos membros uns dos outros. E é nesse aspecto que a igreja realmente funciona, e é o que nós vemos ainda continuando neste sentido. Temos que estar seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Esse exemplo de Jesus Cristo que aparece nos versículos 6 a 10. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quando o texto diz para você considerar o outro superior a si mesmo, considera o início do versículo, considere o outro, porque nem sempre nós consideramos o outro. Eu tenho falado isso às vezes. Às vezes eu não considero, e eu tenho o costume de responder antes da pessoa completar a pergunta. A pessoa está falando, papai, eu já vou dando a resposta, mas não era isso que eu ia perguntar. Porque eu não considero o outro. E nesse sentido, para cumprir isso, eu tenho que renovar com humildade o compromisso de fazer o bem em amor. E fazer o bem é saber a necessidade do outro. Eu tenho que saber o que o outro quer e precisa de mim. Às vezes eu quero fazer o que o outro não está esperando, e nem está querendo, e nem está precisando.
Eu preciso ouvir o outro. Eu estive num campo missionário, estivemos, eu e a Estela, este ano, e alguém falou isto, que às vezes as pessoas chegam nos campos missionários e querem fazer coisas que os locais, e já há crentes muitas vezes, a maioria dos campos já tem cristãos, que os locais nem pediram. E a pessoa chega lá fazendo coisa. Você chega num campo de refugiados e vai ensinar a molecada a jogar bola. Ótimo. Sabe o que eles pensam? Que daqui um mês você vai levar eles lá para fazer um teste no Barcelona, no Real Madrid, num clube lá da Inglaterra. É isso que ele está esperando. Ele não quer aprender bola para poder ficar, ele não precisa, ele não quer isso. Ele quer, o sonho dele é a bola para usar, para ir para fora. Então, não se pergunta o que se precisa de fato. O que as pessoas estão precisando, o que elas estão querendo de fato. E nós temos que ouvir as pessoas. E às vezes nós não conseguimos fazer o bem porque não estamos considerando o outro. E nós temos que nos dispormos a servir e fazer o bem, aquele bem que é mais necessário. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, quando qualquer um deles deveria fazer, porque e nenhum quis fazer, porque lavar os pés era o serviço designado para o escravo mais ralé, o piorzinho, o último do degrau dos escravos. Mas Jesus Cristo mostrou que quando não há quem faça, eu tenho que fazer, não importa o que eu vou fazer. Eu tenho que ser útil. E você tem que ser útil. Eu tenho que renovar o compromisso de servir e fazer o bem em amor sempre. Buscando ouvir e entender e considerar o outro. Qual é o compromisso deste ano, que eu tenho que renovar também, mais um? Servir e fazer o bem em amor. Sim, nós temos que fazer, e é claro que como igreja fazemos isto e precisamos, mas temos que ouvir e temos que entender onde os nossos dons podem ser usados. Nós precisamos também dessa renovação do compromisso de servir e fazer o bem em amor. E os versículos 11 e 12 mostra que mesmo fazendo as coisas boas, nem por isso significa que nós não teremos lutas e provações neste ano. Para muita gente, ano de 2011 foi ano de perdas. E para a nossa igreja foi um ano de uma grande perda. No final do ano, algumas pessoas perderam também, pessoas que estão participando conosco. Tiveram perdas até nos últimos dias do ano. Hoje, ouvimos e oramos pela irmã Sirlene, que perdeu a sua nora. Na antevéspera do Natal, a irmã Neuza, que está participando da igreja agora, chegando junto com o seu filho, Ricardo, recebeu a notícia e eu estava lá, jesucidentemente, cristocidentemente, eu estava lá na hora, porque neste ano, a irmã Neuza, no início do ano, perdeu o marido. E no final do ano, perde o filho mais novo. 2 perdas em 2021. Que coisa terrível. Isso podemos encarar como tragédia. Mas ela estava firme hoje no culto aqui. Ela sabe que só pode encontrar em Deus. Provações nós teremos. Não significa que 2022 vai ser mais fácil para você. Mas, se você tem esses compromissos renovados, você vai ter força renovada para continuar enfrentando. Os primeiros cristãos, mulheres e homens de fé, enfrentaram de cara, no início da plantação da igreja, a perseguição do Império Romano. Muitos foram mortos pelas feras. Mas eles não desanimaram. E alguém já disse que o sangue dos mártires foi aquilo que de fato adubou, regou a planta da igreja que nós temos até hoje. Renovação do compromisso. E é o texto que nós temos nos versículos 11 e 12. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, eu tenho que renovar o compromisso, não importa o que vai acontecer em 2022. O compromisso de perseverar alegremente com esperança e oração na tribulação. Vamos dizer, o compromisso que eu e você temos que assumir hoje? Perseverar alegremente, com esperança e oração na tribulação.
Parece que menos gente falou isso daí. Eu não sei, acho que eu já estou ficando meio... Está na hora de concluir. Mas assuma esse compromisso. Peça forças ao Senhor para dar a você alegria e renovar em você a esperança cada dia deste ano de 2022. Porque tribulações virão. Elas fazem parte desta vida, fazem parte deste mundo. O nosso Mestre Senhor não foi poupado de tribulações. Por que eu seria? No entanto, ele nunca perdeu o ânimo. No mundo, a grande promessa dele foi essa, né? No mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo com ele, eu e você somos mais que vencedores. Porque nada nos separa do seu amor. Eu tenho que aprender a agradecer em tudo, não por tudo, mas em tudo, em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, é o texto que nós lemos no início desta celebração. Sim, nós temos que agir por ordem de Jesus. E é nesse sentido que nós precisamos e vamos conseguir, como diz o versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês. Da minha parte, eu tenho que fazer o máximo para ser um promotor da paz. E só assim eu vou ajudar pessoas que passam por tribulação, pessoas que passam por aflição. Promover a paz é falar do amor de Deus, é compartilhar o Evangelho, é investir na obra missionária, é continuar sendo um elemento que não contribui com a fofoca, com o fake news, mas que evita qualquer coisa que critique ou denigra a imagem do outro, e levar uma palavra de paz, e viver uma vida de paz, calar-se muitas vezes, estar renovado com o espírito de perdão. Sim, perdão anda junto com paz. Compreensão, empatia, colocar-se no lugar do outro. Mas, acima de tudo, ser o promotor da paz no compartilhar da mensagem da paz onde nós estivermos, refletindo sempre Jesus. Sim, então nós temos aqui a renovação de vários compromissos. E esse, viver e promover a paz, é o último dos compromissos que nós vamos renovar hoje. Qual é? Viver e promover a paz. Viver e promover a paz. Eu tenho que renovar os compromissos de sempre. Mas sempre eu tenho que fazer isso, pastor, sempre. Esse é o grande alvo, a grande meta, o grande objetivo. Completando o que foi dito de manhã. É isto. É viver dessa forma. O primeiro passo é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aceitar o seu sacrifício. Mas também me oferecer. E aí é o versículo 1 do capítulo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos que estar, e neste ano novo, eu tenho que iniciar, renovando o compromisso de morrer para o mundo e viver cada vez mais para Deus. Eu tenho que renovar o compromisso de ter pensamentos sintonizados com os desejos e ideais de Deus em Cristo. Eu tenho que renovar o compromisso de humildade e necessidade dos outros. Eu tenho que renovar o compromisso de servir e fazer o bem em amor. Eu tenho que renovar o compromisso de perseverar alegremente com esperança e oração na tribulação. E tenho que renovar o compromisso de viver e promover a paz. Ano novo com compromissos renovados. Estes compromissos. Os outros, Deus vai ajudar você. Cada um tem seus compromissos pessoais. Cada um tem seus votos, seus alvos e metas. Mas a base é isso aqui. Se você estiver bem na renovação destes compromissos, você terá forças para alcançar os demais. E não desistir. Vamos abaixar a cabeça, feche os seus olhos.
Se você sabe que tem que renovar, mas algum desses compromissos você sente que tem muita dificuldade. Em algumas dessas áreas você sabe que tem uma luta grande e já tem tentado. Eu quero convidar você, enquanto o grupo sobe para cá, o grupo que vai nos conduzir nos cânticos está subindo, está vindo aqui à frente. Eu convido você agora a pedir que o Espírito Santo aponte áreas da sua vida que você precisa realmente renovar, dessas que foram aqui citadas. O que você sente que precisa de mais ajuda do Senhor. Faça e peça a Ele: Senhor Deus, me abençoe nesse sentido, nesta área, que eu tenho tido dificuldades e eu renovo o compromisso nesta área. Todos os demais têm que ser renovados. Mas esta área que você tem mais lutas e dificuldades para alcançar, peça ao Senhor. Talvez você tenha dificuldade na questão que envolve promover a paz. Talvez você tenha dificuldade em suportar a tribulação com alegria, perseverando na oração. Talvez você está com dificuldade de estar a luta, dificuldade para preservar o compromisso de servir com humildade, de estar desenvolvendo seus dons e talentos na igreja, reconhecendo a necessidade dos outros e respeitando os outros. Isso muitas vezes acontece na família. Talvez você tenha dificuldade nesse compromisso de cada dia crescer em santidade, de pureza de mente, de palavras, de ações. Peça a Deus: Senhor, me abençoe para que eu consiga renovar e cumprir este compromisso. Porque é a palavra de Deus que nos desafia, porque é o compromisso que eu e você temos que ter sempre. Se você sente a dificuldade em alguma dessas áreas, eu quero orar por você. Eu oro por mim, porque eu sei das minhas áreas. Mas eu quero orar também por você. Fique em pé agora, ninguém está olhando, ninguém está vendo, de olhos fechados. E você sabe, fique em pé, onde você está, fique em pé. Dizendo: sim, Senhor, tem essa área, e mencione a área. Me abençoe, Pai, eu quero renovar o compromisso nesta área. Eu não tenho forças, não tenho conseguido cumprir isso em outros anos, mas eu quero neste ano. Abençoe-me, Senhor. Pai querido, Tu vês cada coração dos irmãos e irmãs que se levantam na Tua presença. E Pai, eu sei que eles fazem isto pela fé e confiados que pelo poder do Espírito Santo o Senhor dará forças para que neste ano eles consigam cumprir esses compromissos que têm tido dificuldade de realizar, talvez no ano que passou ou em outros anos. Ó Deus bendito, que eles agora sintam a renovação do Teu poder em suas vidas. E a cada dia possam saber, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, o que fazer e como fazer para crescer nessas áreas. E que cada um de nós possa cumprir os compromissos que temos ouvido e que a Tua palavra pede que nós assumamos e renovemos agora. É em nome de Jesus que oramos, sabendo que somos certos da vitória com o Senhor e pelo Senhor, para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor.